Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo explicativo. Como todos os nossos vídeos, cada um é um tema diferente, uma resposta bíblica para as pessoas que estiverem interessadas em conhecer as verdades de Deus com mais profundidade. Hoje nós vamos falar sobre o tema quem é Jesus, né? O mundo religioso elegeu Jesus como filho de Deus. Então Jesus hoje está eleito como filho de Deus. Há outras igrejas, ele tem outra posição também fragilizada, né? Eles criaram uma doutrina onde Jesus aparece como segunda pessoa. Quer dizer, sim, mas se Jesus é o Filho de Deus, a pergunta é, então quem é Deus? Ora, se você conhece o nome do Filho de Deus, e você não conhece o nome de Deus, tem alguma coisa errada. Como você pode conhecer o Filho, o nome do Filho, e não conhecer o nome do pai dele? Outra coisa, nós sabemos que o mundo religioso ele insiste nesse tema, né? Que nós somos salvos pelo Filho de Deus, né? Mas se você pegar as escrituras, você vai fazer, eu faço uma pergunta, né? Abraão era filho de Deus? A Bíblia diz que sim. Abraão é filho de Deus, Israel ou Jacó era filho de Deus, né? Agora vem outra pergunta, por que esses filhos não puderam salvar a humanidade? Se são filhos de Deus, né? Agora veja bem, tem uma emblemática nisso aí, porque a escritura ela é composta de dois detalhes importantes. A escritura ela é composta de mecânica e dinâmica. Se você entrar nas escrituras e você não buscar dinâmica, o que vai acontecer? O que está acontecendo com o mundo lá fora. Você vai ficar mergulhado e totalmente perdido dentro da mecânica. Você não encontrou a dinâmica. Ficou no meio da ferramenta. Aí você puxa para cá, outro puxa para ali, um pega uma peça, outro pega outra peça, essa peça é a verdadeira, essa aqui é a original. Você está perdido no meio da mecânica das escrituras, né? Por isso que o apóstolo Pedro e Paulo falaram que a Bíblia, ou seja, as escrituras, não são de particular interpretação. Se você levar para a interpretação, você vai se perder no meio da mecânica. Então tem uma resposta. A Bíblia é o que? Revelação. E revelação é dinâmica. Você desmonta uma interpretação, você desmonta uma mecânica, mas você não desmonta uma dinâmica. Não tem como desmontar a faísca. Aí é o conteúdo, é o clímax de tudo, que foi ajustado lá embaixo. É a faísca, é a dinâmica. Tá? Então, infelizmente, esse é o problema da humanidade. Eu estou falando isso nesse vídeo, irmãos e amigos, por quê? Porque nós estamos encostados no paredão do juízo final, ou seja, dentro do clímax, se aproximando do clímax do Apocalipse. Estamos no começo do Apocalipse, das pragas apocalípticas, e estamos sendo impulsionados com muita força para frente, para dentro desse caldeirão chamado Grande Tribulação.
Então, nessas horas, nunca foi tão importante que o mundo religioso e o mundo de forma geral saiba quem é Deus. Para quê e por quê? Para pedir ajuda, para pedir socorro. Porque vão é o socorro dos homens. Se você se mover para a direita e para a esquerda, para o lado da América, para o lado da Rússia, você vai morrer do mesmo jeito. Não tem jeito. É o fim, é o apocalipse. É Deus intervindo na terra para mudar esse sistema corrupto, para que o milênio seja introduzido, para que a terra possa voltar para a mão do seu Criador original. Hoje a terra está emprestada para o inimigo, mas Deus disse que chegará tempo em que a terra voltaria para suas mãos. Em Apocalipse capítulo 11, a Bíblia diz que a terra volta para as mãos de Jesus Cristo, ou seja, de Deus, justamente no Apocalipse capítulo 11, você confere lá, né? Mas vamos voltar novamente. Quem é Jesus? Filho ou Deus? Pai ou filho? Ele responde, né? No livro de São João, no Evangelho de São João, um dos apóstolos tinha essa pergunta, essa dúvida, quem era Jesus? E Jesus responde, quando ele disse assim, Senhor, mostra para nós o teu Pai. Ele disse, olha para mim. O apóstolo olhou e ele disse, está me olhando? Estou. O Espírito disse, está vendo o Pai. Tu está olhando o Pai, quem vê a mim já está vendo o Pai. Mas eu não entendo isso, Senhor, como é que pode ser isso? Ele disse, eu e o Pai somos um. Agora veja bem, até matemática envergonha esse pessoal, né? Até a matemática, a aritmética envergonha esses teólogos. Porque se Jesus disse que ele e o Pai são um, você não pode chegar a dizer, não, o Senhor é dois, o Senhor é isso aqui e isso aqui. Não. Ele disse, eu e o Pai, eu estou falando por vocês, vocês pensam que eu e o Pai, você perguntou? Pois é, não existe eu e o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então você não pode se encontrar com Jesus Cristo e dizer, olha Jesus, tu é três, porque meu pastor me ensinou. Tu é dois, que eu vi que tem um velho barbudo que é teu pai na Bíblia. Isso é paganismo. Se você achar que existe mais de um Deus no céu, você será julgado como idólatra. E esse é o maior pecado condenável do Gênesis ao Apocalipse. A idolatria. Não tem um pecado pior do que o pecado da idolatria. Não tem. Você pode citar qualquer coisa. Assassinato, prostituição. Não. O pior para Deus é a idolatria. É você adorar uma coisa que não é Deus. Você adorar uma coisa que foi criada. Agora, aqui está uma estatueta. O profeta Jeremias diz, olha, vocês pegam uma madeira lá num bosque e vocês fazem uma estatueta, vocês fazem um Deus. Aí vocês se ajoelham diante desse Deus e dizem, oh meu grande Deus, me ajuda, me protege. Isso é idolatria. Agora não é só estatueta. Tem tanta coisa que funciona, né, nessa engrenagem religiosa como idolatria, né? Então, Jesus, ele aparece nas Escrituras tanto na mecânica como na dinâmica. E você tem que parar e decidir. Eu quero Jesus na mecânica como filho ou na dinâmica como Deus? Eu quero Jesus na mecânica como o filho ou quero ele na dinâmica como pai? A escolha é sua. Né? Você diz, não, mas pregador, tem muita escritura que chama ele de filho, é verdade. Como é que Deus poderia vir na condição total de Deus para a terra? Se o próprio profeta Moisés não podia nem olhar para a cara dele, senão morria. Como é que ele podia descer com essa indumentária toda aqui para a terra? Ele tinha que descer numa situação humilde e simples. Para quê e por quê? Porque tinha uma profecia sobre isso. E por quê? Porque era a única maneira de Deus derramar sangue. Era Deus vindo num corpo, o qual a Bíblia chama de filho, mas era Deus estava naquele filho. O Deus que enviou Jesus estava também em Jesus. Moisés disse para os judeus, olha,
Vocês podem se conspirar contra mim, vocês podem querer me matar, tudo bem. Mas tem uma coisa, judeus. Vem aí o anjo do concerto. Agora com ele será diferente. Vem aí o anjo que vai ficar no meu lugar. Ele é diferente de mim. Vocês comigo, vocês querem me matar, vocês podem me matar. Mas quem se voltar contra esse anjo, essa alma será extirpada do meio do seu povo. Por quê? Porque o nome de Deus está sobre esse anjo. Está vendo como Jesus é Deus? Eu e o Pai somos um. Você não vai chegar com Jesus, você é 3, você é 2. Não. Você tem que concordar com a dinâmica. Senão você vai ficar embrulhado, perdido no meio da mecânica, no meio da ferramenta. Fique com a dinâmica, fique com a revelação que esclarece tudo isso de uma forma mais simples, objetiva e direta. Uma certa vez, um crente disse para mim: olha, pregador, você crê que Jesus é Deus? Eu disse: creio, porque eu creio pela dinâmica. Ele disse: não, pois eu creio que ele é o Filho. E digo para você, pregador, ele é filho porque está escrito que ele é filho. E eu disse: mas também está escrito que ele é Deus. Você prefere o quê? Ele como filho ou ele como Deus? Me explique isso aí, meu irmão. Tu quer ele como filho de Deus ou tu quer ele como Deus? Mas pregador, mas tem muita escritura dizendo que ele é filho. Tem uma escritura que diz que está orando para o pai dele, meu pai. É verdade. E o senhor me explica isso aí? Eu digo: eu te faço uma pergunta para te me explicar também outra escritura, parece com essa. Se tu me explicar, eu te explico essa aí. Então me explica a escritura onde Jesus diz assim, que ele estava no céu e ao mesmo tempo estava na terra. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava na terra. Ele se calou, não pôde explicar. Olha, se tu me explicar isso aí, eu te explico também. Essa escritura que tu está dizendo aí. É que o povo se perdeu no meio da mecânica, né? Mas esse moço insistiu, disse: não. Eu vou ficar com ele como filho de Deus. Ele disse: tá bom. Aí eu disse: vou te fazer só uma pergunta, meu irmão, antes de você se retirar. Você disse que prefere ele como filho? Tudo bem. Ele disse: não, pregador, é porque a escritura diz que ele é filho. Tá bom. Você crê na escritura que ele é filho? Creio. Está escrito? Então tá bom. Então eu vou te citar algumas escrituras aí para você ver e você me responde. A escritura diz que ele é filho de Deus. Você concorda? Diz sim. A escritura diz que ele é filho do Espírito Santo. Você concorda? É verdade. A escritura diz que ele é filho de Davi. Você concorda? Isso é. A escritura diz que ele é filho do homem. Isso é verdade. Aí eu disse para ele: então eu te pergunto, qual desses 5 elementos aí é o pai dele? Ou ele é filho de todo esse pessoal aí? De Davi, de José, do homem, de Deus, me explica, do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é filho desse pessoal tudinho aí. Qual deles é o pai dele? Me explica. Calou e se foi. Você está vendo? Ou você fica com a revelação, ou você vai ficar no embrulho. Você vai ficar perdido no meio da mecânica da palavra de Deus. Outra escritura também, que eles ficam sem saída. Porque eles estão... A Bíblia diz que ele é filho e eu vou ficar com... Aí eu digo: você... Foi outra contenda que eu tive. Rapaz, não, ele é filho de Deus. Eu disse: tá certo. Se ele é filho de Deus, como é que tu vai te salvar? Tu vai te salvar como? Quem é Jesus para ti? Ele é filho de Deus, você está dizendo. Pois é, ele é filho de Deus e tu vai te salvar. Quem é Jesus para ti? Ele disse: não, Jesus para mim. Aí ficou sem saída. Isso é meu irmão, então você está mentindo. Porque a escritura diz que Jesus é o único filho de Deus. Se Jesus é o único filho de Deus, a humanidade está toda no inferno, não se salva ninguém. Porque Deus não tem neto.
Deus não tem primo, Deus tem filhos. Agora, se Cristo é o único filho dele, então acabou para a humanidade. Pare de pregar, se entregue à luxúria, acabou. Aí ele ficou pensando, mas nunca tinha visto isso dessa maneira. Pois é. Vocês têm que examinar, porque Cristo disse, examine as Escrituras. O problema das pessoas é que querem estudar a Bíblia, eles querem interpretar, está tudo errado. Você tem que examinar. Quando você examina em oração, Deus vai te mostrar, vai te responder, né, aquilo que tu está tentando entender. Então Jesus Cristo, assim como tem Escritura, né, na mecânica dizendo que ele é o Filho, ele é o Filho, ele é o Filho, mas tem Escritura também na dinâmica que diz que ele é o Pai, né? Por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, está escrito lá, o próprio apóstolo São Paulo, ele fala no Atos dos Apóstolos, que nós fomos comprados e resgatados com o sangue de Deus. E Deus tem sangue? Mas a Bíblia está falando, vai lá no livro de Atos, conferir isso aí. Comprados e resgatados com o sangue de Deus, né? O evangelista Mateus, quando ele abre o testamento dele, né, o evangelho dele, ele abre dizendo que o nome de Jesus Cristo era Emmanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. Não é o Filho de Deus conosco, né? Não é o Filho. São João, quando ele abre o evangelho dele, o que ele diz? São João diz que Jesus fez o mundo. Ei, Jesus! São João diz que Jesus foi quem fez o mundo. São João diz que Jesus, aquele Deus sobrenatural que estava lá no Gênesis, dizendo haja luz e houve luz, era Jesus. É o que diz a Escritura, confira no primeiro capítulo do Evangelho de São João. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Desmonta isso aí. Não tem como. Pode me acusar do que quiserem, mas eu sempre estou nesse desafio. Eu quero que vocês desmontem o que eu prego. Pegue as Escrituras e desmontem a minha pregação pelas Escrituras. Eu aceito. Eu aceito. Eu respondi isso nas redes sociais para um rapaz: se Jesus fez o mundo, eu disse, está aqui. Aí depois ele voltou a palavra e disse, é verdade, eu nunca tinha visto isso dessa maneira. O mundo foi feito por Jesus. Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o recebeu. Mas todo aquele que o recebeu ganhou o poder de se tornar filho e filha de Deus, a saber, aqueles que creem em quem? No seu nome. Está vendo? Então, se o profeta Moisés disse que o nome de Deus estava nesse homem, é porque o nome de Deus é Jesus Cristo. Porque esse é o nome que está sobre esse homem, Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Miriam batia pandeirinho lá, só o Senhor é Deus. Mas ela não sabia o resto do nome de Deus. Mas hoje, se ela estivesse aqui, ela ia bater um pandeirinho e dizer, só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Os teólogos não sabem. Os teólogos dizem que é 3, outros dizem que é 2. Até os demônios sabem mais do que os teólogos. Os demônios sabem que só existe um Deus. E os demônios sabem que esse Deus é Jesus. Se você for lá para o livro de Santiago, Santiago diz assim, tu crês que há um só Deus? Tu fazes bem, porque até os demônios também creem dessa maneira, que há um só Deus. Você está vendo? Os demônios sabem que há um só Deus, né? No livro de Efésios também está lá a Escritura, São Paulo dizendo, há um só Deus, um só batismo e um só Senhor. Quem é? Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, o profeta Isaías chama de Jesus de quê? Como é que Isaías chama Jesus? Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Desmonta isso aí. Desmonta isso. Deus forte. Se tem outro fora dele, é Deus fraco. Não pode ter dois Deus fortes. E o profeta Isaías diz que Deus forte é Jesus. Então, meus amigos, meus irmãos, esse é mais um vídeo onde a gente vai esclarecendo, porque o momento é muito perigoso, muito preciso.
A escritura do Gênesis ao Apocalipse, em 300 e poucas vezes, está cobrando que nós devemos invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tanto no Velho como no Novo tem essas escrituras. São Pedro fala disso, Oséias também fala lá no Velho Testamento. Temos que conhecer o nome do nosso Deus, saber quem é o nome do nosso Deus. Para quê? Para invocar Ele. Quando? Em todo o tempo, principalmente na hora da angústia. E esse momento que nós estamos atravessando é estupidamente perigoso. É o momento mais preciso onde você precisa invocar o nome do seu Deus. Mas para invocar o nome do seu Deus, você tem que saber quem é o seu Deus, né? Se você disser que o seu Deus é Jeová, você está errado. Se você disser que Jeová não existe no pergaminho original, foi uma colocação feita pelos historiadores para dar sentido ao nome de Deus, que não tem no Velho Testamento, no pergaminho original. Se você disser que Alá, você é um islâmico, né? Se você disser que é Trindade, você está perdido na mecânica. Não existe três deuses. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus. Não há dois deuses, não há três deuses, há um só Deus. Na verdade, é esse Deus que está em três papéis diferentes, como se fosse um ator, um só ator desempenhando três papéis diferentes. Primeiro, quando a história começa, esse Deus estava lá em cima no céu, Deus sobre nós. Ele não descia para a terra, ele ficava lá em cima. Na sequência ele desceu para a terra, Emmanuel, Deus conosco, no papel de filho, chamado de Emmanuel, Deus conosco. E hoje ele voltou para o céu, mas ele ficou em espírito, Deus em nós, sobre nós, conosco e em nós. Cristo na igreja e a igreja no reino milenial. Esse é Deus, né? Esse é o verdadeiro Deus. E ele não é a segunda pessoa, como os trinos teólogos dizem. Vai para o Apocalipse 22. Veja se ele é a segunda pessoa. Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que esteve morto, mas que vive eternamente. Eu sou aquele que está voltando. Quem? O Todo-Poderoso. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Não tem como desmontar. É uma tristeza, é uma pena você ver todas as igrejas, 90%, ninguém sabe quem é Deus. E fico batendo na cabeça, proclamando um Deus imaginário, um velho barbudo e etc. Deus é Jesus. Esse é o verdadeiro Deus da vida eterna. Vai lá para as cartas de São João, que está dizendo: esse suposto Filho de Deus, que vocês chamam de Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá vendo? Então eu fico muito triste, mas fazer o que, né? O pessoal me odeia sem causa, né? Eu sou um citador das Escrituras. Deus me chama para esse papel para mostrar para as pessoas quem é Deus. Se não mostro para as pessoas, o que eu posso fazer? Se as pessoas que eu mostro não creem, o que eu posso fazer? Mas essa é a verdade, essa é a mensagem que ninguém desmonta. Por quê? Porque ela está fundamentada em duas coisas: revelação e dinâmica. Saia da confusão, saia do meio das ferramentas, saia do meio das ferramentas, saia do meio da mecânica, ficou dinâmica. A dinâmica é a consumação de tudo, né? Você tem que arrumar toda a mecânica aqui embaixo a produzir uma dinâmica em cima. Se você ficar aqui lutando com essa aqui embaixo, você e quem quiser, vocês vão ficar perdidos, embaralhados. Cada um vai puxar para um lado, uma peça para cá, outra peça para cá. Mas se você for lá para a dinâmica, acabou. Ali está o resultado de tudo aquilo ali embaixo. Jesus é Deus. Clame por Jesus. Faça um concerto com Jesus. Se entregue a Jesus. Esse é o momento preciso. Não haverá outro momento pior na terra do que esse. Esse é o único momento onde você pode ainda invocar o nome do Senhor, clamar pelo Senhor seu Deus. E esse Senhor seu Deus é o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, quando estava saindo da terra junto com os apóstolos, ele fez uma pergunta para os apóstolos, perguntando quem era ele, e responderam: o Senhor é leão, o Senhor é isso, é a estrela da manhã, é o Senhor dos exércitos. Ele disse: tudo bem, gostei, mas tem uma coisa. São João capítulo 10, ele disse: se vocês não crerem que eu sou Deus, então vocês morrerão nos vossos pecados. Tá bom?
Se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês morrerão nos vossos pecados. Porque Filho de Deus não salva ninguém, mas o próprio Deus salva. Porque o sangue de Deus é que nos purifica de todo pecado. Fomos comprados e resgatados com o sangue do próprio Deus. E esse Deus para nós tem não. É o Senhor Jesus Cristo. Mais uma coisa para fechar. Se Deus é nosso Pai, só tem uma resposta. Esse Deus tem que ser um homem. E se Deus é um homem, só tem uma resposta. Esse homem tem que ser Jesus. O bom entendedor, meia palavra já basta. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Vá para as Escrituras, vá com cautela, vá com coração, examine, porque nelas estão as respostas eternais. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fique com Deus e até o próximo vídeo.